Olha, o furacão Milton deve chegar ao solo dos Estados Unidos dentro dos próximos minutos. Neste momento, ele está a menos de 40 quilômetros da cidade de Tampa. Por isso, nós vamos voltar com imagens direto da Flórida. Você vê aí imagens de agora há pouco. O furacão deve cruzar a península onde fica a Flórida ao longo desta madrugada e seguir para o Oceano Atlântico, onde deve se transformar em uma tempestade tropical e amanhã, antes de se dissolver totalmente. Segundo meteorologistas, embora esteja perdendo intensidade, a área da tempestade mais do que dobrou nas últimas horas. E com isso, a região deve sofrer prejuízos e isso, evidentemente, também preocupa bastante. Saudação de paz, amados irmãos, pastor Ivaneide aqui passando para mais esse vídeo. E hoje vamos falar sobre o milagre do furacão Milton. Sim, nós vemos um grande milagre de Deus acontecer diante dessa grande tormenta, diante desse grande furacão. Você conseguiu perceber a mão de Deus operando em meio a essa tormenta, em meio a esse furacão? É sobre isso que vamos falar nesse vídeo hoje. Eu já te convido a deixar o seu like, o seu joinha e fica até o final do vídeo, porque eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Amém? Hoje eu quero compartilhar com você uma história que mexeu profundamente comigo. Essa história traz uma mensagem profunda para nós. O furacão Milton, um dos maiores já previsto nos últimos 100 anos, estava prestes a destruir a Flórida com uma força devastadora. O caos parecia inevitável. Mas em meio a essa ameaça, algo extraordinário aconteceu. É algo que até agora os cientistas não conseguiram explicar. Eu estou falando de um verdadeiro milagre. Um milagre que com certeza é resposta de oração. A gente viu há pouco a fala de Joe Biden e da administradora da questão climática nos Estados Unidos. Essa é uma tempestade extremamente preocupante. O furacão Milton deve chegar na madrugada à Flórida. Eu falei também que ele tinha perdido um pouco de força, né, de manhã. Havia essa expectativa que ele mudasse de categoria e ele realmente não mudou durante a madrugada, mas mudou logo de manhã. Então a gente teve essa boa notícia, ele teria mudado um pouquinho, perdido um pouco de força. E agora a grande novidade é que ele não chega mais às 4 horas da manhã, horário de Brasília, que era a previsão inicial dos meteorologistas. Ele chega por aqui por volta das 11 horas da noite, meia-noite, horário de Brasília. Isso muda tudo também, isso muda todo o cenário. Furacões como o Milton têm um poder avassalador. Eles podem destruir tudo em seu caminho, vilas, casas, vilas inteiras, cidades inteiras. São forças da natureza que ninguém consegue controlar, por mais que a tecnologia avance. Mas existe algo mais poderoso do que qualquer furacão. Sim, a fé em Deus, a fé no Deus Altíssimo. A Bíblia, ela é repleta de exemplos e nos mostra que o Eterno, ele é soberano e tem poder sobre a natureza. E sobre o mundo inteiro, tudo está no controle das mãos de Deus. Em Isaías 40, versículo 12, diz assim: quem mediu as águas na concha das suas mãos? Ou com o palmo definiu os limites dos céus? Isso significa que todas as águas, todas as tempestades estão no controle do Senhor. Nada escapa do seu poder e do seu olhar poderoso. Milton era um furacão de categoria 5. O nível mais alto, a categoria mais alta que um furacão pode atingir. Ele estava previsto para devastar a Flórida, mas algo incrível aconteceu. Nós podemos perceber nos noticiários que esse grande furacão começou a perder a força e diminuiu a sua categoria. Ele agora volta à categoria de número 3 e ao atingir a Flórida já não está mais com tanta velocidade, com tanto poder. Cientistas e meteorologistas ficaram imaginando como isso poderia acontecer. Não entenderam o que aconteceu. Eles não tinham resposta. Mas nós podemos perceber que é a mão do Todo-Poderoso que está no controle e que fez com que essa tormenta se acalmasse. E que poupou a vida de milhares de pessoas, de famílias inteiras que estavam ali, porque o alerta foi grande. E você lembra daquele cientista, o qual até chorou ao falar da magnitude desse furacão? Ele chorou porque ele entendeu que o furacão era terrível e que as famílias seriam mortas. As vidas perderiam-se, porque se aquele furacão atingisse nessa magnitude de categoria a Flórida,
ela não ia resistir. Mas nós podemos perceber a grande mão de Deus estendida. Olha só o que esse cientista falou. Just an incredible hurricane. It has dropped 50 millibars in 10 hours. I apologize. This is just horrific. Você percebe que ele chora, ele se emociona porque ele entende, ele sabe o que a natureza é capaz de fazer. Mas maior do que o furacão é o Todo-Poderoso. Ei, meu amado, eu já te convido aqui a adorar mesmo em meio ao furacão. Você conhece aquela canção de Lauriette que diz: eu quero ver adorar no olho do furacão, quero ver adorar no vale ou na prisão, eu quero ver adorar na tempestade, na dor. É assim que Deus conhece um verdadeiro adorador. Com certeza os adoradores estavam adorando, estavam buscando ao Senhor. E a mão do Eterno pode agora mudar essa tormenta completamente. Porque a palavra era de morte, mas o nosso Deus é um Deus de vida e Ele está no controle de tudo. Você consegue crer nisso? Você acredita na mão de Deus, que o Todo-Poderoso interviu nessa tormenta? Você acredita que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos? Se você crê, deixa o seu amém aqui para mim. Fala aqui embaixo nos comentários que você crê sim, que você acredita que o nosso Deus, Ele é maior do que qualquer furacão, do que a tempestade. Você já é inscrito nesse canal? Ainda não? Se inscreva aqui abaixo, confere aí o botão de inscrever-se. Clica aí e se inscreva aqui no meu canal. Você é sempre bem-vindo. Aqui sempre tem uma palavra de vitória para a sua vida, para o seu coração, para a sua família. Eu te peço ainda para compartilhar esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem de fé, porque ele pode estar passando no meio de um grande furacão. Mas se a pessoa somente adorar a Deus, Deus vai dar vitória. Você crê? Creia somente, porque se você crer, você vai ver a reviravolta de Deus. E essa tormenta, esse furacão que parece que veio para te destruir, para te matar, você vai ver que vai seguir uma grande bonança, porque é assim que Deus faz. E Ele pode fazer isso na tua vida, creia somente. Amém? Jesus, Ele nos ensinou sobre o poder da fé. E também acalmou uma grande tempestade quando Ele estava no barco com os seus discípulos. Você lembra desse episódio? Mateus capítulo de número 8 está narrando essa história. Diz que ali eles estavam no barco, Jesus está dormindo. De repente formou-se uma grande tempestade de uma hora para outra. E eles ali dentro do barco, os discípulos perceberam que Jesus está dormindo. E eles ficaram perturbados, eles ficaram preocupados sem saber o que fazer. E ali começaram a acordar Jesus porque o vento era contrário. E começou a jogar água para dentro do barco. Eles perceberam que verdadeiramente iriam afundar. O barco afundaria e eles morreriam afogados. E ali chamaram Jesus. Disseram: mestre, o Senhor não se importa que venhamos morrer? Jesus ali naquela hora se levantou e disse: homens de pequena fé. E ali ele disse: cala-te, vento, e aquieta-te o mar. Jesus mandou o mar se aquietar, mandou o vento se calar. Porque o vento assobia. E ele vai, como esse vento aqui nesse furacão. É vários quilômetros que esse vento percorre e Deus mandou parar. Jesus mandou parar. Jesus disse: cala-te, vento. Mar, aquieta-te. E a Bíblia diz que seguiu-se uma grande bonança. Tudo se acalmou pela palavra do Senhor. E alguns estudiosos vão dizer que ali, naquele momento, era um demônio chamado Iemanjá, que havia se levantado nas águas, o demônio das águas, para destruir os discípulos, para querer até mesmo matar o próprio Cristo. Ei, mas Ele é o Todo-Poderoso, Ele manda na natureza, Ele manda no céu, Ele manda na terra e também debaixo da terra. E se é um espírito maligno ali se levantando, agora teve que recuar,
Porque o nosso Deus, ele manda nas águas, ele manda no vento, ele manda na natureza, no mundo inteiro. Ele é Deus. Ele pode todas as coisas. Ali o mar se acalmou. Aquela tempestade foi embora, seguiu-se uma grande bonança. Glória a Deus. E Deus pode fazer isso na tua vida, meu querido. Não desespere diante dessa situação. Eu estou falando de vento, estou falando de tempestade, estou falando de furacão. E talvez a sua vida está dessa mesma forma. Talvez você olhe de um lado para o outro e não vê saída. Você talvez está enclausurado dentro de casa. Ei, mas Deus tem a solução para você. Não entrega os pontos. Não para de lutar. Creia somente, confia no Senhor. Deus, ele pode mudar o teu cativeiro ainda hoje. Confia no teu Deus. Amém? Você crê, você toma posse. Receba a tua vitória da parte de Deus nessa hora. Creia somente que Deus está indo ao teu encontro, ao teu favor, porque ele é fiel. O mesmo Deus que acalmou essa tempestade é o mesmo que acalmou o furacão Milton. É ele que manda, é ele que comanda, ele governa o mundo, tudo está no seu controle. Você lembra quando o Senhor teve aquela conversa com Jó? Ele perguntou: Jó, aonde você estava quando eu formei a terra? Quem colocou as medidas? Quem é que fala para o mar, para ele ir só até aquele lugar e não passar da frente, não passar à frente? É o Senhor que tem o controle, meu amado. Tudo está no controle da mão de Deus. Tudo isso é criação de Deus. E o Senhor tem poder sobre a sua criação. E Isaías ainda diz: quando passares pelo fogo, eu estarei contigo. Pelas águas, elas não te submergirão. Graças a Deus. Então não desespere, porque se você passar pelo fogo, ele vai estar contigo. Na água, ele está junto contigo. Ele controla tudo. Aquele furacão parecia incontrolável, mas ele foi silenciado pelo poder do Criador. Não importa o quão impossível a situação pareça, o quão forte a tempestade esteja. Quando nos voltamos para Deus em oração, o impossível acontece. Se essa história tocou seu coração, lembre-se, não existe tempestade muito grande a qual o Senhor não possa acalmar. Confie em Deus, entregue a Ele as suas preocupações e veja o milagre acontecer. Que possamos sempre nos lembrar, como na situação do furacão Milton, o Senhor sempre está no controle de tudo. Continue orando, continue crendo, porque a oração, ela move montanhas e acalma a tempestade. Se inscreva aqui nesse canal, ativa também o sininho para ativar as notificações, para que você não perca nenhum vídeo aqui nesse canal. E compartilhe ainda essa mensagem de fé e de esperança. E eu ainda quero orar com você, vamos orar, para que Deus venha acalmar toda a tormenta, que Deus venha suprir as necessidades daqueles que ainda perderam os seus bens, aqueles que ainda perderam os seus entes queridos, mesmo o Senhor acalmando tudo isso, ainda teve perda. Então vamos orar. Nesse momento eu te convido a orarmos. Vamos orar pelas pessoas que estão feridas, que estão aflitas, mas já sabendo e agradecendo a Deus pelo grande livramento, pela grande vitória. Eu vou pegar aqui o meu óleo e nós vamos orar. Eu vou ungir as minhas mãos, porque eu quero orar. Porque a Bíblia diz que se tiver alguém doente, é para orar, é para usar o óleo da unção. Então eu quero orar. Eu te convido a orar com fé nessa hora. Vamos fazer essa oração? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nessa hora nós queremos orar, Senhor. E eu estendo as minhas mãos pelas vidas que estão sofrendo. Eu peço a tua ajuda, a tua misericórdia, a tua graça, Senhor. Tenha compaixão. Onde houver uma pessoa em um leito de enfermidade, em um hospital, acamada em casa, tenha compaixão, meu Deus. Nós oramos pelos nossos irmãos ali na Califórnia, nós oramos pelo Brasil e pelo mundo, nós intercedemos, meu Pai, por cada pessoa que está passando um momento difícil agora. Socorre, meu Deus. Se houver alguém desabrigado, Senhor, entra com a providência. Faz um milagre. Nós sabemos que é o Senhor que manda no vento, é o Senhor que manda no tempo, é o Senhor que manda em tudo. E por isso nós clamamos e pedimos um milagre urgente e a tua providência, ó eterno Deus. Abençoa essa família, essa pessoa que está assistindo esse vídeo. Entra com a providência, entra com o milagre sobrenatural nessa família, nessa casa, nessa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, meu amado? Que Deus te abençoe,
que os céus te guarde, que a mão do Senhor sempre esteja estendida sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a sua família. E eu ainda te convido a assistir esse vídeo aqui, ó, que vai te interessar muito. Amém? Deus te abençoe. Shalom, shalom.